tema dessa mensagem de hoje é: não confunda bênção com permissão. Não confunda bênção com permissão. Texto de 1 Crônicas, capítulo 17, do verso 1 ao 15. Nós vemos aqui um grande dilema sobre a vida de um grande homem de Deus chamado Davi. Davi foi um dos maiores guerreiros que a Bíblia registra, um dos melhores reis que Israel teve. Davi foi um homem a qual Deus pôde dizer: esse é segundo o meu coração. Então Davi tinha tudo para ouvir sims de Deus na sua direção. Mas aqui nesse texto, Davi escuta um não de Deus. E esse é um dos grandes dilemas do ser humano. Não para essa geração só, mas muito mais para agora. Porque nem todos estão prontos para ouvir um não de Deus. Nem todos conseguem suportar um não quando Deus dá. Nem todos conseguem suportar um bloqueio de Deus para um projeto, um sonho ou algo que você queira fazer. Esse é um dos grandes dilemas do ser humano. Muitas pessoas desistem do caminho do Senhor porque não aguentam, não suportam ver Deus dizer não. Não aguentam, não suportam esperar o tempo de Deus. Não aguentam, não suportam esperar as coisas que Deus determinou para que acontecessem no tempo dele. A gente precisa entender que há uma vontade que é permissiva de Deus, mas há uma vontade que é soberana de Deus. Deus ele permite, mas Deus controla. Deus é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente, assim como diz a palavra. Aqui Davi é impedido de construir uma casa para Deus. Uau, que coisa incrível. Eu quero fazer uma casa para Deus, e Deus diz: eu não quero que você faça. São coisas que eu e você precisamos entender, principalmente para um tempo como esse, porque vai nos ajudar a gente continuar firme e esperando em Deus, pelo melhor de Deus. Os dias não estão sendo fáceis, queridos, isso é uma realidade. Nós estamos vivendo uma crise como nunca vivemos antes, e a gente precisa, como ser humano, se adaptar a essa realidade, porque Deus continua soberano, Deus continua agindo, Deus continua tendo promessas, Deus continua ainda o mesmo no seu trono, controlando todas as coisas. Mas e nós, seres humanos? Esse texto ele é rico porque nos ensina esta realidade, que a gente não pode jamais confundir a bênção de Deus com a permissão de Deus. Sermos abençoados é uma coisa, mas recebermos a permissão de Deus para tais coisas é outra realidade diferente. Aqui a intenção de Davi é legítima, porque o que Davi diz aqui? Eu moro em um grande palácio, eu não me conformo em ver a arca da aliança, que é a representação da presença de Deus, morando em tendas. Alguma coisa está mexendo comigo, porque se eu estou muito bem abençoado aqui, tem alguma coisa que eu preciso fazer. Isso é uma intenção legítima, não tem nada errado nisso. Mas quando partiu o desejo do coração, foi que Deus sondou e disse não. Porque a intenção pode ser legítima, mas se a motivação não for legítima, porque uma coisa é ter a intenção, a outra coisa é qual é a motivação. Davi, o rei mais amado e famoso de Israel, um homem de muitas conquistas, um homem que o povo dizia assim: Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. Um homem que onde passava era celebrado, era desejado, era respeitado. Um homem que todos olhavam e diziam assim: Davi é o homem mais abençoado por Deus. Mas isso não garante a permissão de Deus para fazer tais coisas. Sabe, olha, Esdras, que escreveu aqui Crônicas, fez questão de registrar a intenção nobre de Davi, mas também fez questão de registrar a vontade soberana de Deus. Porque ele poderia dizer só que a intenção de Davi nobre de fazer uma grande casa, um grande palácio, uma grande casa para Deus, mas ele fez questão de registrar e deixar muito bem registrado que Deus continua sendo soberano e a vontade dele continua prevalecendo sobre a vida de todos que se submetem a ele. Você quer viver a vontade de Deus? Você precisa se submeter a Deus. Você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida, no seu casamento, no seu negócio, na sua empresa, na sua vida, no seu ministério, na sua igreja? Você precisa se submeter à soberania de Deus. Nós precisamos entender que Deus continua soberano, e além dos nossos dilemas de ser humano, porque a gente tem muitos questionamentos, a gente tem muitas interrogações, a gente vive cheio de dilemas: por que não, por que sim, por que isso não aconteceu, por que isso aconteceu? Mas independente disso, Deus continua sentado no trono, reinando, soberano e cumprindo a sua vontade sobre a terra.
Nós estamos em um tempo, querido, de grande luta, sabe? Grandes crises, e a maior crise que eu entendo hoje, sabe? Que é exatamente a crise do ser humano com ele mesmo. É a crise de todo homem consigo mesmo, sabe? Onde o ser humano hoje, ele deseja ser agradado e ser aprovado. Esse talvez seja a maior crise existencial do ser humano. É buscar ser agradado e buscar ser aprovado. E essa é uma grande luta que parece que não tem fim. E se não estou enganado aqui, o contexto dessa história mostra que Davi, ele tinha uma legítima intenção, mas tinha uma errada motivação. Era legítimo construir uma casa para botar a arca da aliança, a representação de Deus, mas a motivação talvez fosse ele ser exatamente isso, ser aprovado e ser desejado, ser agradado ainda mais pelas pessoas. Porque Deus, ele olha a nossa motivação. E aí muitos vivem hoje, sabe, por aquilo que agrada o seu coração e que satisfaz a sua aprovação. Nada errado nisso, porque é bíblico. Paulo vem dizer em 2 Timóteo capítulo 3 que nos últimos dias os homens serão tão amantes de si mesmos, que eles só olharão para si e eles conduzirão a sua vida de acordo com o que agrada ao seu coração. Essa é a realidade hoje. Mas a gente precisa lutar contra isso. Você não pode se render a essa realidade. Você que está em casa assistindo, você não pode se render a essa realidade. Eu não posso me render a essa realidade. Se a minha alma diz que eu tenho que fazer as coisas que agradam meu coração, eu preciso dizer para a minha alma: eu vivo para agradar a Deus e não a mim mesmo. Esse é o chamado do Senhor para mim e para a sua vida. São essas pessoas que Deus espera encontrar na eternidade, na presença dEle. E o grande dilema é esse: agradar a Deus ou agradar a si mesmo? Será que eu agrado a Deus indo, ou eu prefiro ficar aqui porque agrada a mim? Se torna, querido, tão difícil pensar em agradar a Deus quando eu vivo buscando ser agradado. É tão difícil a gente conseguir agradar a Deus quando eu vivo buscando ser agradado, quando eu vivo fazendo as coisas só porque aprove a mim, vai me agradar, vai me aprovar, vai aprovar o meu ego, vai aprovar o meu desejo. É tão difícil alguém conseguir agradar a Deus se vive só para ser agradado, porque para agradar a Deus a gente precisa renunciar, sabe, renunciar às vezes às nossas vontades, o que é importante demais para mim, será que é importante para Deus? Davi queria agradar, sabe? Mas ele queria agradar sendo agradado. Tem gente assim, que é agradar sendo agradado. Fazer para dizer que fez. Cuidado com isso. Você não precisa fazer as coisas e sair dizendo que você fez, porque se você está fazendo para Deus, é Deus que está vendo você fazer. Vocês estão me entendendo aqui, amém? E aí uma luta constante, sabe? Será sempre uma luta de prioridades. Aqui nesse texto, Deus vem nos ensinar sobre tratar o nosso coração. Sabe o que Deus fez aqui? Tratou o coração de Davi, nada mais do que isso. Porque Davi, todo empolgadinho, todo motivado: eu estou vivendo num palácio, eu tenho muito dinheiro, eu vou fazer uma casa, vou fazer a casa para Deus. Deus disse: ei, não, quem disse a você que eu quero que você faça? E mais, viu, vou deixar muito claro a você: quem vai fazer não é você, é o seu filho. Deus tratando o coração de Davi como trata com o meu e com o seu. Porque eu sei que você quer agradar a Deus, amém ou não? Amém ou não? Quantos querem agradar a Deus aqui com a sua vida? Eu sei que lá no seu coração tem esse desejo, mas entenda uma coisa: nossas atitudes só agradam a Deus quando são frutos do desejo de agradá-lo. Então agradar a Deus não é só fazer, agradar a Deus tem que ter o desejo lá de dentro do nosso coração de saber: eu não quero fazer para ser aprovado, eu quero fazer para agradar a Deus. Eu não quero fazer para aparecer, eu quero fazer para que Deus apareça. Sabe o que a gente precisa desse tempo, querido? É desaparecer e fazer com que Jesus apareça, fazer com que Deus apareça através do nosso dom, daquilo que a gente faz, daquilo que a gente serve, daquilo que a gente se comporta. Boas ações, sacrifícios acabam perdendo seu valor quando são feitos para cumprir simplesmente um desejo do coração do homem. O que é isso, pastor? Diga assim: religião.
Religião é isso, querido. Religião é o homem fazer para dizer que ele pode fazer, que ele é que faz. E a religiosidade sem amor a Deus é um vazio. Por isso que religião não muda a vida de ninguém. Por isso que nós não somos uma igreja de religiosos. Nunca você vai ver aqui a gente se apegar ou se prender a culturas religiosas, a dogmas religiosos. Porque nós não somos uma igreja de religiosos, somos uma igreja de pessoas livres em Jesus, adoradores que amam a presença do Senhor, que amam agradar a Ele, que amam ao Senhor e amam pessoas, que servem ao Senhor e servem pessoas. Nós somos livres em Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Ele por isso? Quais são as ações que agradam a Deus? As ações que agradam a Deus são ações e frutos da nossa amizade com Deus, nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque muitas vezes a vontade de Deus vai frear a nossa vontade. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E Deus vai dizer assim, ó: eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz, de fazer com que você possa prosperar e ter o fim que eu desejo. A vontade de Deus sempre será maior do que a minha e a sua. A vontade de Deus sempre será melhor do que a minha e a sua. Sempre será maior do que a minha e a sua. Então a gente precisa entender que é melhor que a gente deseje que a vontade de Deus se cumpra em nós. Porque às vezes a vontade de Deus vai nos paralisar, vai nos bloquear. Às vezes a vontade de Deus vai dizer um não para a gente, vai mexer com as nossas emoções, vai mexer com nossos sonhos, vai mexer com projetos nossos. Às vezes a vontade de Deus não vai ser exatamente a vontade que eu tenho para mim. Às vezes vai haver choque. E aí nessa situação a gente vai precisar decidir, ou é a minha vontade ou é a vontade de Deus. Nós devemos concordar com uma coisa, querida: a vontade de Deus, ela sempre será melhor. E aí Paulo ora para a igreja de Efésios dizendo isso: eu peço para que, Efésios 1:17, Paulo diz: eu peço para que o Senhor Jesus, Ele possa dar sabedoria a vocês e revelação, para que vocês entendam a vontade de Deus para cada um de vocês. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam o que Deus tem para cada um, e como Deus chamou a cada um de vocês. A oração de Paulo é para que a igreja possa entender: nós precisamos viver a vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus ela é maior, ela é melhor, ela é soberana. A vontade de Deus é o melhor lugar para que eu e você possamos estar. Sabe qual é o lugar mais seguro para a sua vida? Estar no centro da vontade daquele que criou você e que conduz você e que protege você. O melhor lugar para que a gente possa estar é no centro da vontade de Deus, agradando a Ele. Mas eu sou abençoado, sim, você é abençoado e muito abençoado, mas isso você não pode confundir com permissão de Deus para algumas coisas. Com permissão de Deus para você fazer o que você quer, na hora que você quer, na vontade que você quer, ir para o lugar que você quer, é diferente. Então, o que a gente pode aprender aqui? A primeira coisa: a bênção nem sempre é permissão. Sabe, olha, a gente aprende aqui que no texto Davi, abençoado demais por Deus, desejou fazer algo na direção de Deus. Isso é uma intenção legítima, sabe por quê? Porque quem tem bênção pela obediência não vive sem desejar abençoar pessoas. Sabe qual é o maior sinal de que você é alguém abençoado? Quando você quer abençoar. Se você não tem desejo de abençoar, tem alguma coisa errada. Porque quem tem a bênção tem o desejo de abençoar. A intenção de Davi é legítima e é real para mim, para a sua vida. Quem não quer fazer algo melhor para a casa de Deus? Eu queria botar aqui cadeira melhor. Se eu pudesse, eu pagaria por cadeiras acolchoadas. Se eu pudesse, eu colocaria aqui uma catifa para a gente estar pisando aqui. Porque isso é para glorificar a Deus, para que as pessoas entrem aqui e dizem: uau, a casa de Deus é uma excelência. A intenção é legítima, amém? Amém? Porém, bênção de Deus, querido, bênção de Deus nem sempre é permissão de Deus para fazer o que a gente quer. O maior valor da bênção é fazer a gente entender a obediência. Por quê?
Quando a gente é abençoado, nós entendemos o valor da obediência, que atrai a bênção. Sabe como a bênção chega até você? Pela sua obediência. Deuteronômio capítulo 6: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e nela você viver, as bênçãos do Senhor vêm e te alcançarão. Você não tem que correr atrás da bênção, ela vai correr atrás de você. Quer dizer, pastor, que eu não tenho que correr atrás da bênção? Não, você tem que correr atrás de obedecer a Deus, porque obedecendo a Deus, as bênçãos vêm e te alcançam. Deus tem bênção para mim e para a sua vida. E quando Deus nos chama, Ele espera pela obediência. Davi entendeu muito bem isso. Embora seu desejo legítimo, o conselho do profeta Natan também legitimou. Porque Davi diz assim, olha para o profeta e diz assim: eu quero fazer uma casa para Deus. O profeta olha para ele e diz assim: uau, vai homem de Deus, faz segundo o teu coração. Olha, o profeta de Deus nem consultou a Deus para saber: Senhor, o teu servo está querendo fazer uma casa para ti. Profeta na hora deu aquelas profetadas assim: vai homem de Deus, faz segundo o teu coração. Deus diz assim, mas Deus naquela mesma hora disse ao profeta: ei profeta, quem te autorizou a dizer isso para Davi? Volte lá e diga a ele que ele não vai fazer casa nenhuma. O profeta volta lá e diz assim: ei, assim diz o Senhor, Davi, eu me enganei, perdoe. Deus está dizendo que você não deve fazer nada. Você está entendendo, irmão? Esse texto é muito rico para a nossa vida e para um tempo como esse, para a gente não se embaraçar com as coisas. Sabe, aqui Deus olhou, a vontade de Deus era outra, diferente. Natan tinha acabado de dizer: faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Quantas vezes a gente não pensa assim? Deus é comigo, então eu posso fazer tudo. Deus é comigo, então, meu coração está dizendo que é para fazer isso. Sabe quais as lições que a gente aprende aqui? Primeiro, ao profeta Deus ensina que o desejo do coração do homem nunca pode ser maior do que o desejo de Deus. Ao profeta Deus simplesmente diz assim: ei Natan, baixa a tua bola, porque o desejo do coração do homem nunca será maior do que o meu desejo. Então, vai lá e diz a Davi que ele não vai fazer. Sabe um conselho? Se tem algo que teu coração deseja, procura saber a vontade de Deus. É porque a gente é imediatista demais. Nós somos seres humanos imediatistas. A gente quer que as coisas aconteçam rápido. Eu quero, eu vou. Quantas experiências a gente não vive assim? Amém ou não? Você já viveu uma experiência dessa? Tomou uma decisão da velocidade, sabe, da emoção, no impulso, do desejo do seu coração. Não dá um mês, 2 meses, quando você vê: pastor, não era bem aquilo não. Pastor, Deus falou, mudou os planos. Mas o mesmo Deus que falou um mês atrás. Por isso que a gente tem que ter cautela, sensibilidade, busca o Senhor, ore. Diz essa pessoa que está ao seu lado aí: a melhor ferramenta para você estar na vontade de Deus é você orar, para que Deus fale com você, em nome de Jesus. Quer um conselho? Não ore até Deus ouvir você orando. Ore até você ouvir Deus respondendo a você. Ore até você ouvir a resposta de Deus. E quando você ouvir, ore mais uma vez. Eu não tenho pressa para as coisas. Eu quero ter segurança para as coisas. Por isso que às vezes eu demoro para responder, às vezes eu demoro para tomar atitude. Eu não tenho pressa, eu quero segurança. Então eu oro até ouvir Deus falar. E olha, essa é uma das maiores lições para nosso coração nesse tempo. A Natan, Deus ensina isso: que o desejo do coração do homem nunca pode ser maior do que o desejo do coração de Deus. A Davi, ele ensina que o Deus que trouxe ele até ali, só levaria ele dali para diante, se ele continuasse a se submeter à vontade de Deus. Deus disse: eu quero provar você agora. Se você simplesmente for fazer, o Deus que te trouxe até aqui vai te deixar aqui. Escute, isso é uma realidade, querido.
Porque às vezes a gente vai, se empenha, sai, se envolve. Deus nos leva até um nível. Conheço gente assim. Deus levou até um nível, sabe? Não simplesmente quis fazer o seu desejo, não esperou. O mesmo Deus que levou até ali, foi o Deus que deixou ali. E aí você procura hoje essas pessoas, cadê? Não está mais, abandonou, deixou. Mas o Deus que trouxe até ali, pastor, era tão usado esse homem. Meu Deus, pastor, eu fui muito abençoado pela vida desse homem. Cadê esse homem? Hoje está aí, fora. Então Davi entendeu a lição de Deus. E ele se submeteu. Porque Davi sabia que o Deus que o trouxe até ali não deixaria ali. Escute, querido, o Deus que lhe levou até onde você está hoje não vai deixar você nesse nível ainda, porque você não chegou ainda naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você não pode se comprometer com os desejos do seu coração. Você precisa estar na vontade de Deus. Ele vai te levar até onde Ele te deseja te levar. Mas se você não se submeter, você vai ficar ali. Porque a gente quer que o desejo do nosso coração seja maior. Jamais caia no erro de achar que ser abençoado por Deus é ser autorizado por Deus para tudo. Esse foi o erro de Saul. Por isso que Deus fala nesse texto: eu fiz e vou fazer o contrário com aquele que era antes de você. Deus está falando de Saul. Porque o erro de Saul foi esse. Sabe, por achar que era abençoado de Deus, era permitido fazer o que ele quisesse. Saul foi sacrificar quando Deus não tinha permitido ele sacrificar. Então a gente às vezes acha que a coisa é tão simples. Não tem nada demais. Olha, querido, preste atenção nesse ditado hoje assim. Não vejo nada demais nisso. Cuidado, porque Davi poderia dizer a Natã: não vejo nada demais nisso de fazer uma casa para Deus. Vou fazer. Cuidado com esses detalhes. Não vejo mal nenhum nisso. Não vejo nada demais nisso. Porque você não entende que o coração de Deus é diferente. Não vejo nada demais nisso, pastor. O erro de Saul foi esse: não vejo nada de mal nisso, de sacrificar. Mas Deus disse a ele: você tem que obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor você ficar com a vontade de Deus para a sua vida. Nós não podemos confundir bênção com permissão. Ainda que estejamos debaixo da bênção, isso não nos autoriza a fazer tudo o que nós desejamos fazer, ainda que tenha a ver com as coisas de Deus. Tem um texto que é bem forte para você ler, Atos capítulo 16, verso 6. Paulo se levanta e diz: eu vou evangelizar a Ásia. Paulo se levanta para ir evangelizar. O Espírito Santo diz assim: baixa aí, senta aí, você não vai para canto nenhum. Mas eu vou evangelizar. O Espírito Santo diz: você não vai não, fica aí. Quer um exemplo melhor? Paulo ser impedido pelo Senhor de ir fazer uma missão do Senhor. Porque a gente precisa consultar Deus, querido, antes. Sabe, eu sei da sua intenção, mas será que é a vontade de Deus para você? Você já orou por isso antes? Você já consultou perguntando a Deus: é esse lugar? É essa missão? É esse ministério? É essa a tua vontade para mim? É essa pessoa que o Senhor quer do meu lado, construindo uma família? Será que você já perguntou antes a Deus para saber a vontade dEle? Ou você simplesmente quer fazer a vontade do seu coração? Segunda lição aqui, querido, é que antes da ação vem a orientação. É tão precioso isso aqui. A gente encontra aqui no verso 15. Quando Natã olha para Davi e diz assim: Deus falou comigo para que eu falasse com você, então eu quero te orientar tudo que Deus falou para mim. Diga assim: antes da ação vem a orientação. Então ore antes. Você pode dizer isso a essa pessoa que está ao seu lado? Ore antes. Não queira orar depois, ore antes.
Porque a gente tem agora, pastor, me ajuda em oração. Bota o joelho no chão, pastor, eu estou precisando da sua oração. Ou você orou antes? Não, agora... Vamos orar antes, amém? Quantos assumem esse compromisso? Vamos orar antes de todas as coisas? O texto nos ensina que Deus se importava com detalhes, querido. Deus se importa com detalhes. Deus é um Deus detalhista, Deus, ele é um Deus de detalhes. Você precisa ver os detalhes de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus vai ao profeta Natan e entrega as orientações, vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor. Ele não quer as coisas de qualquer jeito. Ei, Deus não quer que você faça de qualquer jeito. Deus não quer que você faça qualquer coisa. Deus é um Deus de detalhe. Sabe o que Ele tem para você? Já está detalhado, e é detalhe que Ele vai te dar. Você tem que fazer assim, assado, naquela hora, daquele jeito. Você tem que fazer assim, você tem que ir assim. Eu tenho uma pessoa assim para você, assim, assim, assado. Deus dá detalhes para a nossa vida. Porque Deus não é um Deus de fazer tudo de qualquer jeito, querido. Deus é um Deus detalhista. Você vai ver isso do começo ao fim da Bíblia. Deus dá detalhes. Vai fazer a arca, Deus dá detalhes da arca. Vai fazer a tenda, o templo, Deus dá detalhes do templo. Deus é um Deus de detalhe. Então para Natan não foi diferente. Ele disse, vai lá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor. Olha, não pode ser de qualquer jeito, vai ser assim, assim, assado. Quem vai fazer é o seu filho. Quem vai fazer assim, assim, assado. Mas às vezes a gente não se importa com isso, porque Davi estava pronto para agir, querido, mas esqueceu que antes precisava ouvir. Eu estou pronto para agir, mas você não se submete a ouvir uma orientação. Você não senta para ter um conselho. Agora pastor, eu vou agir, vai. Davi estava lá, eu vou fazer uma casa para Deus. Aí Natan disse, vai, homem de Deus, porque Deus é contigo. Aí Deus diz, não vai para canto nenhum. Antes de fazer, você tem que ouvir. Antes de agir, você tem que buscar ouvir. Sabe, oração, querido, oração não é só não é um monólogo, é um diálogo. Você tem que ouvir. Que a gente só vai orar para Deus para que Deus escute as nossas palavras. Mas Deus está doido para falar a você detalhes, e você não deixa Deus falar, porque você só fala. E Deus dizendo, para um pouquinho para você me ouvir, eu quero falar com você. Que tal você se ajoelhar no seu quarto e você passar 10 minutinhos em silêncio, só ouvindo Deus falar para você? Isso é uma oração, querido. Isso é oração também. Porque oração é você se relacionar com Deus. Então Deus quer falar detalhes para você. Se você se ajoelhar, buscar Ele no secreto, Deus conhece já o teu coração e sabe o que você precisa ouvir. Às vezes você não precisa falar nada. Pai, hoje eu só vim para te ouvir. Você passar 10 minutos, você vai ouvir Deus falar detalhes para você. Aí você vai poder agir em segurança. Sabe, usa aquela técnica de contar até 10. Respira. Não age por impulso, não age pelas tuas emoções. Às vezes a gente tem as melhores intenções. Mas eu ouvi uma frase, me permita dizer, não quero chocar você. Eu não sei nem quem foi que disse, mas essa pessoa disse assim, que de boas intenções o inferno está cheio. Eu fiquei até chocado, eu nunca tinha ouvido essa frase. Então a boa intenção não é tudo para nós. A gente precisa ouvir a vontade de Deus, a direção de Deus, a orientação de Deus, amém? E às vezes Deus fala com você pessoalmente, e às vezes Deus usa pessoas de Deus para falar com você. Orientação é conselho, querido. Conselho, ele é necessário para a nossa vida. Nós somos uma igreja feita em células, e células é preciosa, porque célula é um veículo de conselho. A gente não valoriza isso. A gente acha que célula é só um encontro na casa para comer e para sorrir e para conversar. Não, célula é um veículo de conselho para a sua vida, de orientação, de você buscar uma orientação, de você ouvir. Mas eu não vou falar minha vida para...
Abre o teu coração, meu irmão. Abre o teu coração, querido. Se alguém erra com você, quem vai pagar o preço é esse que errou com você e não você. Não, porque eu não vou dizer meu líder, minha vida, porque a minha vida dentro da minha casa só pertence a mim, a minha... E a gente às vezes vai perdendo as oportunidades de receber um conselho, de ouvir uma direção, sabe, uma direção assertiva para a gente poder analisar, avaliar e a gente mensurar e dizer, não, está certo, é assim que eu tenho que fazer, porque eu vou viver na vontade de Deus, é melhor para mim. Deus levanta pessoas para usar na sua direção, Deus levanta pessoas para usar na sua direção. Amém? Então esse discipulador que cuida da sua vida é levantado por Deus para cuidar da sua vida. Se ele erra, ele paga o preço com Deus, mas não perca a oportunidade de você usar a liderança ao seu favor. Use a sua liderança ao seu favor, querido. Isso é bíblico. Bíblico. Natã, profeta, vai ao rei Davi e ele sabe muito bem as posições. Tanto é que Davi escuta o profeta. Davi é rei. Mas a maior posição é dos servos de Deus. A igreja do Senhor sempre é soberana. Todos precisam de conselho. Todos precisam ouvir orientação. Você concorda com isso? Amém? Amém ou não? Em nome de Jesus. Então a boa intenção só não é tudo. Nós precisamos de uma orientação. Então não escolha a boa intenção se a intenção não for agradar o coração de Deus. Cuide disso. Cuide dos seus sentimentos. Porque você pode ouvir o não de Deus. Deus não tem a obrigação de dizer sempre sim a você. Porque se foge da vontade dele, ele vai dizer não. Não quero fazer isso. Deus vai dizer não. Então cuide dos seus sentimentos, porque você pode estar ouvindo o não de Deus agora. Mas saiba que até o não de Deus é um sim para você. Porque quando Deus diz não, Ele está cuidando da sua vida. Às vezes eu e você não entendemos, mas Deus já sabe o amanhã, já sabe o destino. Então Ele está nos livrando, nos protegendo, está nos direcionando. A gente precisa só confiar. Sabe o que você precisa talvez mais hoje? É confiar que Deus sabe o que é melhor para você. Deus diz não, o pastor diz. Deus começou a Bíblia dizendo não. Olha para Adão e Eva e diz assim: você não vai comer dessa árvore. Pronto. Deus diz não, pastor diz. Deus continua dizendo não. Deus disse não a Adão. Deus disse não a Moisés. Não vai entrar na terra prometida. Deus disse não a Jó. Eu não vou tirar de você essa enfermidade. Deus disse não a Davi. Você não vai fazer a minha casa. Deus disse não a Jesus. Eu não vou apartar de você esse cálice. Deus disse não a Paulo. Você não vai evangelizar. Então Deus continua dizendo não, porque é para o nosso bem. É para nos livrar, para nos empoderar, para nos levar ao caminho da vontade dEle. Você entende, não? Amém? Quer um conselho? Então ore para você ouvir Deus falar. Escolha a vontade dEle. Terceiro e último aqui, não menos importante, a aprovação do seu coração. Porque eu aprovei, pastor. Está aprovado por mim. Pode não ser do céu uma aprovação. A aprovação do seu coração não garante que é a aprovação do coração de Deus. Achar que está fazendo o certo, querido, não garante ser o certo para Deus. Que a gente sempre acha que a gente está fazendo o certo. O outro é que está errado. Isso não garante de estar sendo certo para Deus. Então cuidado com a autoaprovação. Para você não cair em tentação. Quantos hoje não estão caindo em tentação da autossuficiência? Sabe, é um achismo acima da dependência. O que é autossuficiência? É um achismo acima da dependência. Eu acho tanto que eu nem preciso mais depender de Deus. Eu acho que é assim. Eu acho que deveria ser. Eu acho que o pastor deveria fazer. Eu acho que a igreja deveria ser. Eu acho que a célula deveria ser. Eu acho que o ministério tem que ser. Eu acho que não depende mais.
que não busca mais ouvir, que não busca mais dizer assim: Senhor, qual é a tua vontade? Pai, eu não quero sair da tua vontade, eu não quero fazer diferente daquilo que o Senhor deseja. Hoje é uma onda de relativismo, querido, que está entrando dentro da igreja. Tudo é relativo, tudo é subjetivo, de acordo com o que você sente, o que você acha, o que você pensa. E onde é que fica a palavra de Deus? Onde é que fica a vontade de Deus? Onde é que fica o centro de Deus para a nossa vida? Então é melhor que a gente busque depender, sabe, do que simplesmente a gente querer fazer por nossa vontade, nosso achismo. Cuidado com isso. Amém? É nítido aqui que Deus, ele freia Davi, porque Davi achava que deveria fazer. Deus diz: mas não é sobre simplesmente o que você acha, é sobre o que eu penso e eu desejo. Então Davi, querido, queria fazer algo maravilhoso, mas sem a bênção de Deus, o que adianta? Ei, em nome de Jesus, pergunta essa pessoa assim: vai adiantar alguma coisa para você fazer algo maravilhoso sem Deus ter te abençoado para você fazer? Não vai resolver, querido. Não vai resolver, amém? Mas é algo maravilhoso, mas Deus te abençoou para você fazer isso. Sabe o que aconteceria? Davi fizesse um tempo, não passaria de uma obra sem serventia nenhuma. Obra sem serventia. Quantas pessoas não pensam assim, talvez? Quantas coisas, queridos, a gente não acha top demais? É top isso. Uau, top das galáxias. Top das galáxias. A gente acha cada coisa top, querido, cada coisa maravilhosa, mas acaba sem serventia aos olhos do Senhor. É top para mim, mas aos olhos de Deus não tem serventia. É top para mim. Davi dizendo: vai ser topada essa casa, mas Deus está dizendo: não vai ter serventia nenhuma para mim, porque não é da minha vontade agora. Davi queria fazer até para agradar, sabe? Mas a questão é agradar o meu coração. Eu quero fazer, agradar o meu coração. Mas Deus disse: não. Davi, quando terminar os seus dias na terra, seu filho fará aquilo que você está desejando hoje. O mais lindo disso tudo, querido, eu quero terminar aqui, é a intimidade do coração de Davi em receber de Deus o não e se submeter. Eu fecho essa história aqui, que eu acho que é a maior lição para a nossa vida hoje. É a intimidade com Deus ao ponto de receber um não de Deus e se submeter a esse não, sem questionar, sem murmurar, sem ficar tristinho, sem ficar chateado, sem se desviar, sem sair da igreja, sem sair da célula. Bem resolvido. Olha para essa pessoa e diz assim: o que você precisa hoje é ser alguém bem resolvido. Deus espera pessoas assim, que se submetam à aprovação do céu. Ser aprovado por pessoas não pode ser mais importante do que ser aprovado por Deus. Paulo diz: por acaso eu busco a aprovação de homens? Não, eu busco a aprovação do meu Senhor. Então cuidado, amém? Uma pergunta que eu uso para exercício para a minha vida: o que eu quero com isso? O que eu quero fazendo isso? É agradar a mim ou agradar a Deus? Se tem uma coisa que você deve fazer, faça tudo para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Para um tempo como esse, querido, Deus deseja levantar pessoas assim como você, que buscam a aprovação do céu, que agradam a Deus em tudo, sabe? Minha maior preocupação hoje é agradar ao Senhor com aquilo que eu estou fazendo. Que você esteja disposto a deixar a sua própria glória, a sua própria aprovação, a sua própria razão em busca de viver a glória de Deus na sua vida. A bênção do Senhor, que é paz, alegria, prosperidade, vida, abundância, graça, esteja sobre você. Sabe, alguém que escolhe declarar assim com a sua vida: não há outro igual ao Senhor. Jesus, toda glória é para o Senhor.
Existe uma história que diz que um homem estava num ambiente extremamente deserto e ele já estava para morrer. Ele encontra uma cabana pequena. Quando entra, já 3 dias sem tomar água, sem comer. Quando ele entra, havia uma bomba de água. E ele disse: é a minha salvação. Aí ele vai até essa bomba porque ele sabia que se a bomba jorrasse água, ele iria tomar água e iria sobreviver. Ele começa a mexer na alavanca, buscando que a bomba saísse água, mas nada sairia. Nada saía. Ele começa a entrar em desespero. Quando ele olha para o lado, tinha uma garrafa de água, cheia de água. A garrafa estava desejada por ele. E ele olha e diz assim, no rótulo da garrafa está dizendo: use essa água toda para alimentar a bomba e você terá mais água dela. Mas antes de sair, encha a garrafa para o próximo. Ele olha para aquela garrafa e a tentação era: eu bebo essa água ou eu vou arriscar colocar na bomba e se não sair água? Não sei o que eu e você faria se estiver no lugar dele. 3 dias sem tomar água no deserto, onde não tem mais esperança nem nada. Aquele homem olha e diz assim: eu vou confiar no que eu acabei de ouvir. Ele abre, coloca aquela água toda na bomba. Sabe o que é, né? Para tirar o ar da bomba. Quando ele olha para a garrafa está vazia. Ele diz: agora é tudo ou nada. E aí ele começa a mexer na alavanca e nada de sair água. Ele diz: meu Deus, eu confiei na palavra, eu confiei. E quando de repente começa a jorrar pouca água, e ele vai mexendo e começa a jorrar mais água, e ele vai mexendo e começa a jorrar muita água. Muita água. Aquele homem se abastece, e no final da mensagem é: deixe a garrafa cheia para a próxima vida que vai cruzar esse caminho. Preste atenção no que Deus está falando com você hoje, porque às vezes a gente fica na dúvida: eu confio no que Deus está falando, ou eu quero fazer pelas minhas próprias mãos? E Deus está dizendo: confie, porque tem muita água para você. Agora deixa a garrafa cheia, porque vai vir mais uma vida depois de você. Que você possamos, queridos, nesse tempo, sabe, verdadeiramente viver para confiar na vontade de Deus e glorificar o nome do Senhor.